Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Iniciando aqui mais uma live hoje nessa sexta-feira, depois de um feriadão, né, da quinta. Estamos aqui hoje iniciando essa live com vocês. Hoje uma live específica para quem é avançado, mas que eu garanto para vocês que todo mundo pode pelo menos ouvir e entender sobre o que eu vou falar hoje. E o assunto de hoje é o queridinho das mulheres e a pedra no sapato dos homens, digamos assim, né? É o músculo que é mais negligenciado aí pelos homens. Hoje a gente vai falar especificamente dos glúteos, ok? Então, antes de mais nada, quero dar boa tarde para todo mundo que está entrando aqui. Eu sou Érica Falcão e eu tô aqui para falar para vocês a respeito de exercício físico, para trazer para vocês muito mais saúde e qualidade de vida, para que vocês conheçam cada vez mais os exercícios físicos, os músculos que vocês estão trabalhando e qual a importância de trabalhar cada músculo que vocês têm aí no corpo. Então hoje eu vou falar disso. Para quem está no YouTube, espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje. E se inscrevam aí no canal, tá? É muito importante que você que está no YouTube se inscreva no canal, para que você tenha acesso a todas as novidades, tudo que a gente disponibiliza aqui para vocês. E fica aí o convite para vocês conhecerem lá a página do Instagram, para quem ainda não conhece e não segue. E eu posso falar o mesmo para quem está no Instagram. Corre lá no YouTube, vai ver o conteúdo que tem lá, tem muita coisa do YouTube que não está aqui no Instagram, certo? Então, vamos fazer esse bem bolado aí, que fica bom para todo mundo. Outra coisa importante, quero falar para vocês aqui, já aproveitando, né, como já fiz a introdução, eu vou falar sobre glúteo hoje. E hoje, especificamente para o aluno avançado, mas é interessante que todo mundo veja e assista, ouça tudo isso que eu vou falar para vocês aqui a respeito desse músculo que é de extrema importância para o nosso corpo. Tem muita gente que acredita que o glúteo é responsável apenas por uma função estética do nosso corpo, né? E isso não é verdade, tá? O glúteo tem sim uma função estética, principalmente as mulheres adoram trabalhar glúteo, né? Na academia, enfim, em casa, onde quer que vocês estejam. Mas o glúteo não se restringe apenas a isso, tá? O glúteo tem funções extremamente importantes que mais para frente eu vou detalhar para vocês, mas especificamente 3 funções aqui que eu já vou falar agora. Primeira, estabilidade pélvica. Ele é extremamente importante para conseguir te dar estabilidade, certo? Segunda coisa extremamente importante, que só os glúteos são responsáveis por isso. Eles diminuem e muito a incidência de lesão, tanto nos teus joelhos como no seu quadril. Ele é responsável direto para evitar essas lesões. E terceira função, extremamente importante do seu glúteo, a coisa mais importante que vocês precisam saber também, é que o glúteo, além de tudo isso, de ter essa função de estabilização pélvica e de diminuição de lesões, incidência de lesões nos joelhos e nos quadris, eles também são responsáveis por diminuição de impacto na sua coluna vertebral, certo? Lá no Pilates, quem conhece, já praticou, enfim, já leu sobre Pilates, sabe que o glúteo é importante para compor aquela questão do powerhouse, né? Que se fala muito lá no Pilates, que é justamente o seu abdômen, o seu bumbum e a sua pelve. Então tudo isso contribui, além de alguns músculos aqui posteriores de coxa, que são eles os maiores responsáveis pela estabilização mesmo do seu corpo, tanto do core como da coluna. Então no Pilates as pessoas já têm uma condição melhor de saber a respeito da função do glúteo, né? Mas ele é importantíssimo para qualquer tipo de esporte ou exercício físico que vocês queiram fazer, certo? Então eu vou detalhar cada uma dessas funções aí dele já um pouquinho mais para frente, mas é importante que vocês já tenham isso em mente para entender sobre o que eu vou falar hoje
E agora, para vocês entenderem outra coisa importante, não se trata apenas de exercício, mas de como fazer esse exercício, certo? Exercícios são extremamente importantes, mas se a gente não souber exatamente como executar, e se ele não estiver bem estruturado, não vai adiantar muito. Às vezes você está treinando aí 5 horas na academia, você está fazendo um esporte, está treinando, sei lá, 3 horas por dia e você não está tendo resultado. Eu já vi muita gente, inclusive muita gente me procura porque às vezes já está treinando há 3 a 5 anos e não tem resultado com os exercícios que faz. Ou gostaria de estar com o corpo melhor do que está, não vê resultado no seu corpo. E é justamente por conta desses pequenos ajustes. Às vezes você não tem resultado porque você não está treinando direito, ou porque o seu treino não está bem estruturado, ou porque você está treinando demais, ou porque você está treinando de menos, ou fazendo tudo de uma forma completamente equivocada, fazendo movimento muito rápido, enfim, todas as outras coisas aí. Eu vou falar sobre cada um desses detalhes com vocês já já. Primeiro eu vou mostrar aqui pelo menos 3 exemplos para vocês de exercícios para glúteo. Eu tenho certeza que todo mundo já viu, já conhece, mas eu vou mostrar a forma correta, como executar, e que vocês vão começar a ter muito mais ganho executando de forma correta, ok? Lembrando que um dos mitos, né, do exercício de glúteo é justamente esse. Exercício de glúteo é só para mulher? Não. Definitivamente não. Esse é um dos principais mitos aqui que eu quero esclarecer para vocês, tá? Exercício de glúteo não é só para mulher. Exercício de glúteo é para todo mundo. Aliás, exercício físico é para todo mundo. Não tem um exercício físico que é para homem ou um exercício que é só para mulher, ok? Você só precisa entender qual a função de cada músculo, como ele é melhor recrutado e como ele é utilizado, como ele funciona dentro de todo o seu organismo aí, tá? Isso é que é importante vocês saberem. E aí sim treinar o grupo muscular que vocês têm vontade de treinar. Lembrando que é interessante treinar todos eles, ok? Vou mostrar então os 3 exercícios e aí no intervalinho eu vou começar a falar para vocês a respeito dos mitos, a respeito da função, a respeito dos erros, dos fundamentos, enfim. Já já a gente fala um pouquinho melhor de cada uma dessas coisas, certo? Primeiro exercício que eu quero propor aqui para vocês, outra coisa, ó, lembrando que é exercício para galera avançada, mas eu vou começar mostrando aqui sem peso, porque já já eu vou falar a respeito disso também, tá? Padrão de movimento, que é algo extremamente importante que nem todo mundo consegue se dar conta disso e acaba exagerando no peso, fazendo de qualquer jeito, não tem cadência para fazer o exercício, né? Não tem ritmo para fazer. Tudo isso contribui para que você não tenha ganhos com relação ao seu exercício de glúteo, certo? Então vamos lá. Primeiro movimento, um agachamento sumô. Você vai afastar suas pernas, manter os seus pés para fora. Lembrando que não é para fora a ponto de você perder o seu equilíbrio, ok? Não é para fora a ponto de você não conseguir, ó, ficar com a musculatura paradinha aqui, equilibrada. Não. Deixa o seu pé mais ou menos aí, não é 15 para as 3 no relógio, é tipo 10 para as 2 no relógio, tá? Para que você entenda o movimento dele. Segunda coisa, mais aberto que a largura dos teus ombros, ok? Para que você consiga ter um padrão de movimento correto. E aí sim você vai descer. Eu vou primeiro mostrar para vocês aqui de frente. Pronto. Vou primeiro fazer o movimento aqui de frente para vocês. E na sequência eu faço de lado também. E aí eu já vou explicando aqui a questão dos erros comuns, ok? Padrão de movimento, isso é muito importante. Então, ó, execução correta de qualquer exercício que vocês forem fazer, postura, certo? Por quê? Porque as correções, elas podem ser às vezes pequenininhas, mas elas fazem uma grande diferença no final das contas, certo? Execução de exercício é algo muito importante, ó. Desceu, joelhos
vão lá na direção dos seus pés. Não deixe o joelho fechar. Voltando aqui, explicando então como é que você vai executar o seu agachamento sumô. Os pés para fora, os joelhos, quando você descer, joga lá para fora também e volta. Coisas importantes. Joelho vai para fora, você não pode deixar o joelho entrar, certo? Você não pode deixar o joelho fechar, isso é errado. Então joga ele para fora sempre, o máximo que você puder. Outra coisa extremamente importante, isso eu tenho que ficar de lado para te mostrar, ó. Normalmente, quando você faz esse tipo de agachamento, a tendência é que você desça com a pelve aqui, ó. E isso é completamente errado, porque o teu joelho vai vir para dentro, sem que você perceba, e você não tem o uso do glúteo fazendo isso. Então, como é a maneira correta de executar esse exercício? Joelhos para fora sempre, empina seu bumbum, ó, lá para trás e volta. Mantém o seu tronco ereto, nada de deixar o seu tronco cair para frente. Mantém ele na linha reta e joga esse bumbum lá para trás. Aí você vai descer, ok? Outra coisa importante é a altura. Quanto mais, e de preferência abaixo da linha dos seus joelhos, mais do que 90 graus você conseguir descer, melhor uso da musculatura de glúteo você tem nesse movimento, ok? Nesse exercício. Então falamos aí de 3 coisas importantes, certo? Agora vamos fazer o movimento, agora vamos executar então. 10 repetições apenas, ok? Vamos lá? Joga esse bumbum lá para trás, joga os seus joelhos para fora, lá na direção dos seus pés e desce, sem peso, ok? Não quero ninguém utilizando peso agora, a gente só vai aprender o movimento. Se você preferir, ó, mãos na nuca, mantenha o seu tronco ereto, desce. Joga esses joelhos lá para fora, vai. Isso. Outra coisa importante, ó, se o cotovelo fechar é porque você retraiu o peitoral. Então mantém ele aberto, ok? Usa a sua cadeia posterior aí de tronco. Usa a sua coluna para manter esse movimento também. Isso é extremamente importante. 8. 9, mais um ainda, vamos lá? Pronto, 10, ótimo. Aprendendo a execução desse exercício, você pode fazer tranquilamente, sem ter medo de lesão de joelho, de quadril ou até de coluna, certo? Segundo exercício importantíssimo para a musculatura do glúteo. Eu elenco aqui, eu coloquei os 4, tá? Porque eu elenco como os melhores. Porém, a gente tem aí pelo menos uns 10 que eu posso estar passando para vocês. Diria que até mais alguns, que são extremamente importantes para essa musculatura. Eu coloquei aqui os que eu prefiro, certo? Mas não quer dizer que são os únicos que você vai fazer. Tem uma série toda deles aí. Eu coloquei aqui só 4 principais. E na verdade vou mostrar 3 para que vocês entendam o padrão de movimento, ok? Segundo, um afundo. Primeiro eu vou mostrar que não é um erro, mas vou mostrar como é que você faz o afundo e acaba trabalhando só o quadríceps, ó. Presta atenção aqui no meu tronco. Agacho, faço lá aquele quadrado que todo mundo sempre pede para fazer, né? Calcanhar alinhado lá na ponta do pé da outra perna, desço e subo. Aqui você está trabalhando o seu quadríceps. Lembra que quem flexiona é quem está te jogando para baixo, ó. Certo? Não é o da frente quem vai te jogar lá na frente. Esse é um erro também clássico nesse exercício. Então, equilíbrio é fundamental, ok? É o de trás quem te joga para baixo.
Agora, como eu consigo ativar o meu glúteo fazendo esse exercício aqui? Pega essa dica. Inclina seu tronco para frente, literalmente aqui. Mantenha a contração do seu abdômen. O tronco está para frente, mas você não está caído, ok? Mantenha o seu tronco ó, aberto, postura aberta. Trava seu abdômen e também o seu glúteo. E aí você desce, ó. Ok? Lá embaixo. Você vai perceber que você tem um recrutamento de fibras muito maior fazendo isso aqui, tá? Quando eu quero ativar o glúteo especificamente, eu faço essa projeção de tronco para frente. Eu inclino o meu tronco. Outro lado a mesma coisa, ó. Por que que eu disse que não é um erro? Porque você vai ver algumas pessoas trabalhando aqui, ó, na academia ou até em casa, retinho. Por quê? Porque quando você ativa só o quadríceps, então você trabalha nessa posição mais ereta, ok? Então, como aqui a gente está falando do glúteo, eu vou inclinar o meu tronco, projetar o meu tronco para frente. E aí sim eu vou recrutar muito mais fibras do glúteo, ó, lá embaixo. Presta atenção aqui no joelho, ó. O da frente, ele não vai ser projetado nunca, ó, lá para frente. É o de trás quem tem todo o movimento sob a responsabilidade dele, ó. Ok? Dito isso, agora é hora da gente fazer o movimento. Espero que você em casa consiga aproveitar todas essas dicas que eu estou te passando aqui. 10 vezes em cada lado, vamos lá? As mãos podem ser na cintura, podem ser na frente para te dar equilíbrio, ou pode ser na nuca, onde você preferir, ok? Eu vou manter aqui na cintura, pés paralelos, então, lembra de não projetar o seu joelho para frente nunca, inclina o tronco e desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca o lado. Exatamente a mesma coisa, ok? Vamos lá. 1, 2, lembra de abrir o seu tronco também. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ótimo. Respira aí e agora eu vou te passar mais um, que é um clássico, extremamente simples para executar, mas que você precisa tomar bastante cuidado para não deixar a musculatura solta. É isso aqui, ó. Vou deitá-la no chão. Vou ficar bem de lado aqui para vocês. Apenas calcanhares apoiados no chão. Erros muito comuns. Deixar o joelho abrir enquanto está fazendo o movimento. E soltar o glúteo enquanto está fazendo ou elevação ou abaixando também. Então isso aqui, ó. Mantenho minha cabeça apoiada. Mantenho minha coluna totalmente estável. Não é 100%, ó, no chão, tá? Porque você vai fazer a tração da pelve para frente para começar a elevar. Então você deixa a pelve numa posição neutra, que a gente chama, e não é aqui, tá? Então uma posição neutra, normal da coluna. Palmas das mãos para o chão e apenas os calcanhares apoiados. Mantenha os seus pés e joelhos na mesma largura do seu quadril. E aí você vai elevar, então faz lá ó, a tração da pelve, eleva esse bumbum lá no alto.
numa posição onde você fique retinho aqui. Não é hiperestendendo, ok? É até a posição neutra também, retinho lá. Joelhos, quadril e ombro alinhado, ok? E desce. Novamente, ó, elevo. Importantíssimo, não deixe o joelho abrir. Sempre mantenha o joelho contraído. Trava seu bumbum. Trava seu abdômen e o seu períneo. Para os homens, imagina aquela vontade de fazer xixi, segura, certo? Trava o bumbum mesmo. Vamos lá? 10 vezes, todo mundo junto. Observa o seu joelho e não deixe ele abrir nunca. 1, contrai, ó, e volta. Tocou o bumbum no chão, eleva imediatamente. Não é para descansar lá embaixo. 3. 4. Ativa o posterior da sua coxa também. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. E volta. Pronto. Relaxa. Esses são os 3 exercícios que eu vou passar para vocês hoje. E eu espero que vocês aproveitem muito o treino de vocês. Claro que para quem é avançado, a gente ainda tem os pezinhos todos aqui, que eu vou começar a colocar já para a gente fazer uma segunda sequência, ok? Antes de mais nada, como eu falei que ia elencar algumas coisas aqui para vocês, eu quero falar um pouquinho a respeito dos mitos. Então, primeiro, treinar glúteo não é coisa de mulher, ok? Isso é mito. Glúteo é um músculo que precisa ser treinado por todo mundo, certo? Extremamente importante, como eu falei, para evitar lesões de joelho, de quadril, manter a estabilidade, né, da coluna e diminuir os impactos em cima dessa coluna também. Glúteo tem só uma função estética? Mentira! Glúteo não tem função estética. O glúteo é um dos principais, aliás, é o principal músculo responsável pela marcha, tá? Pelo caminhar. É o glúteo que mantém essa estabilidade pélvica aqui e faz com que a gente caminhe direitinho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar alguns corredores, né? De rua, alguns atletas amadores. Às vezes você vê a pessoa correndo e ela corre meio que de qualquer jeito, jogando o quadril para todos os lados. Isso é falta de estabilidade pélvica, é falta de estabilidade de força muscular no glúteo, certo? Então, glúteo não tem função estética, apenas função estética. Glúteo tem funções importantíssimas. A principal dela é realmente com relação à marcha, certo? Ela te dá estabilidade e ela te deixa livre de lesões, certo? Aliás, contribui muito para evitar, né, lesões. E o terceiro mito, que também é extremamente importante a gente dizer aqui, eu vou treinar glúteo, então quanto mais peso, melhor. Mentira. Não tem relação exatamente com o peso, e sim com o padrão de movimento. Já eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Um pouquinho mais para frente. Então não é uma questão de peso. Quanto mais peso, melhor? Mentira. Não é isso, ok? Já eu vou explicar isso daí de uma forma um pouco mais simples para vocês entenderem. Outras coisas importantes que a gente tem que falar aqui para vocês é a respeito dos erros. Muita gente treina glúteo, muita gente não tem ganho, não consegue ter volume muscular ou força muscular suficiente no glúteo porque treina errado. Então a primeira coisa que vocês têm que tomar consciência de fato é a execução do movimento. Então a postura é a coisa mais importante que vocês têm que se preocupar. Junto com isso, claro,
Eu acabei de falar, inclusive, né, que pequenas correções fazem grande diferença, né, melhoram em muito o seu músculo, e é verdade, porque às vezes você só precisa de alguns ajustes e aí você consegue ter ganhos. É por isso que lá no programa privado eu falo sempre disso, é por isso que lá vocês têm um acompanhamento bem melhor, porque aqui eu estou só explicando o exercício para vocês e falando como fazer. Mas é lá onde eu vou fazer todo o estruturamento do treino, onde eu vou estruturar tudo, o exercício que combina com isso, com aquilo, e você vai fazer a coisa acontecer direito. Aqui eu só estou dando uma explicação para vocês e um plus do porquê que é importante vocês terem algo realmente fundamental na vida de vocês, procurarem um treino que seja de verdade, que dê qualidade para vocês e que dê resultado, certo? Em tudo que vocês almejam aí. Não é qualquer treino, não é qualquer exercício e muito menos feito de qualquer jeito. Isso é importante ser dito, ok? Outra coisa muito importante, além da execução, é você pular etapas durante o seu exercício. Gente, paciência é fundamental, ok? Então, primeiro, realiza o movimento básico, realiza o exercício mais básico, para depois você ir para um exercício mais complexo. O que normalmente a gente vê por aí é justamente o inverso. A pessoa tenta realizar o exercício complexo porque ela acredita que isso vai trazer um resultado mais rápido para ela e ela está executando o movimento errado. Então não adianta nada. Começa pelo básico, faz o simples e depois você passa para o mais complexo. Isso é algo também essencial para quem não quer errar e quer ter resultado no treino de glúteo. Um outro erro importante, como eu já falei lá no início, exagerar no peso. Colocar toda a carga da academia para você executar o exercício de glúteo está errado. Não é isso que vai fazer você ganhar volume muscular no glúteo, nem força muscular, ok? Então é importantíssimo que você não exagere no peso e sim aprenda o padrão correto do movimento que você vai executar. Eu dei aqui exemplo apenas de 3, mas tem uma infinidade de exemplos aqui de exercícios que a gente poderia executar. Eu poderia estar fazendo um stiff, eu poderia estar fazendo um agachamento normal, um agachamento fechado, eu poderia estar fazendo um outro exercício, enfim, qualquer aqui, uma elevação de quadril com uma bola suíça no meu pé, eu poderia estar fazendo stiff unilateral, enfim, são N exemplos aqui do que a gente poderia estar fazendo, tá? E tudo isso é importante somente para que você aprenda o padrão de movimento correto, ok? E outra coisa extremamente importante que também está aí envolvida com os erros muito comuns que a gente vê acontecendo. Cadência na hora de executar o exercício. Não adianta você vir aqui fazer o exercício e você fazer isso nessa velocidade toda. Não é isso que vai te fazer ganhar força ou amplitude de movimento, ou não é isso. Você tem que ter cadência, você tem que ter uma execução correta e uma velocidade de execução também correta, certo? Na forma e na execução. Então, fazer o movimento com uma cadência correta também é importante para que você ative os fusos musculares corretos. Se você não fizer isso, não vai adiantar. Você tem que ativar suas fibras musculares, o fuso muscular que está lá dentro, é uma outra engrenagemzinha que compõe o seu músculo, precisa ser ativado. E se você não fizer isso com uma cadência correta, você também não consegue ativar tudo isso, ok? Vamos para mais uma série e aí eu vou falar dos fundamentos básicos para vocês, ok? Vamos lá rapidinho? 3 exercícios novamente. Agachamento sumô, então. Aliás, eu vou ficar aqui de lado. Lembra que eu falei que tem que empinar o bumbum lá para trás? E não pode deixar o joelho fechar. Então, eu vou fazer de lado aqui para vocês, ok? Importante, ó. Joelho para fora. Bumbum lá atrás. E volta. Quanto mais você jogar esse bumbum lá para trás,
mais você vai sentir a sua pelve e mais você vai sentir o glúteo sendo ativado. Junto com isso, nunca deixe o seu joelho fechar. Então ele precisa abrir. Joga os joelhos para fora sempre, ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, afundo com o tronco inclinado. Vamos lá? 10 repetições. Lá atrás a perninha, lembra que não é a da frente quem movimenta, e sim a de trás quem desce. Inclina o seu tronco e vai. 1, 2, 3, 4, 5. Dica importante, ó, quem for fazer com peso, você tem a opção da barra nas costas, que te ajuda a manter uma postura melhor. Você tem a opção de segurar os pesos nas mãos, 10, que também te auxilia no equilíbrio. Só toma cuidado com a questão excesso de peso, combinado? Projeta para frente, aprenda o padrão de movimento primeiro. Desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes que eu esqueça, você também tem a posição de segurar a barra aqui entre as suas pernas, ok? 9, a opção. 10. Pronto. E o terceiro exercício, lá no chão, fazendo a elevação de quadril. Vamos lá? Deitei. Mantenho apenas calcanhares no chão. Apoie as mãos. Mantenha a sua coluna na posição neutra e trava seu abdômen. Trava também o bumbum e o períneo. Eleva. Não deixa os teus joelhos abrirem nunca. E volta. 2. Eleva. E volta. 3. 4. 5. Lembra que cada vez que você for subir, aproxima a sua crista ilíaca do abdômen, eleva e desce. 8, 9 e 10. Pronto. E relaxa. Tá conseguindo pegar esses 3 principais aí exercícios? Como é que vocês estão aí em casa? Tá dando certo? Boa tarde para todo mundo que está entrando aqui. Lembrando que a gente está também aqui no YouTube, então pessoal do YouTube, estamos aí, bastante conteúdo hoje, falando a respeito de um músculo extremamente importante, que por incrível que pareça, não tem só função estética, como todo mundo pensa, tá? É um músculo extremamente importante. E entre os fundamentos dele, quero falar aqui para vocês. Pronto, melhorou aqui? E agora, entre os principais fundamentos aí do glúteo. Como eu disse no início, um dos principais, aliás, o principal responsável pela marcha. O que é isso? Ele vai conferir aí estabilidade pélvica, ele vai diminuir a compressão da sua coluna, das forças que agem ali em cima da sua coluna. Quem está aí caminhando, né, por exemplo, a gravidade está aqui em cima,
o peso ali do chão está embaixo, então exerce uma função de baixo para cima, de cima para baixo. E aí, se você tiver com instabilidade pélvica, falta de força na musculatura, todo o peso vai dar ali, ó. Aliás, é primeiro no calcanhar, daí vem para o joelho, vai para o quadril. Enfim, tem todo esse problema ali também na sua coluna, ok? Outra coisa importante é que tem muita gente aqui dentro, tá, gente? Então, às vezes tem que pedir para um falar mais baixo, às vezes vocês vão me ver fazendo sinais aqui, tá? Não se preocupem com isso. Outra coisa importante que eu já falei lá no início, a respeito dos riscos, né? Ele diminui potencialmente, tá? Consideravelmente, risco de lesão de joelho e de quadril, porque como ele tem uma função de estabilização, tá? De cintura pélvica, então lesões de quadril e lesões de joelho, principalmente, quem tem aí, ó, acabei de falar, né, no agachamento, não deixa o joelho entrar, quem caminha e tem ou corre, e vocês percebem que tem esse padrão aqui de movimento na corrida, fatalmente, cedo ou tarde, lesão de ligamento cruzado. Normalmente, lesões de ligamento cruzado estão muito mais atreladas à fraqueza de glúteo do que fraqueza de quadríceps. Essa dica é muito importante, tá? Porque eu tenho certeza que na maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas acredita que é por algum problema da sua musculatura de coxa. E não tem nada a ver com isso. Normalmente é porque você faz isso, ó. Você quando anda ou quando salta, você tem justamente esse movimento aqui, ó. Você joga o seu joelho para dentro. Por isso que é muito importante quando você está agachando, ó, joga os joelhos para fora e mantém essa força aqui, ó. Joga ele para fora, para que você ative o seu glúteo, certo? Outra coisa muito importante, e agora sim falando de novo, né, da estabilização aí da marcha, ele é responsável também pela aceleração e desaceleração do seu corpo. Então, corredores, principalmente, tá? Você tem o movimento de aceleração da corrida, você tem o movimento do salto, você tem o movimento da desaceleração. Então, um jogador de futebol, corredor, atleta em geral, né, de handebol, até de voleibol, que tem que fazer aquela corrida, daí salta para fazer o movimento do braço, da cortada, enfim, ou do saque. É extremamente importante, o glúteo é o principal músculo envolvido nesse processo de aceleração e desaceleração da sua musculatura, tá? E de toda a sua cadeia aí muscular. Então isso é de extrema importância. E claro, uma água, algumas considerações que vocês não podem esquecer nunca mais na vida de vocês. Por que muitas vezes vocês não têm ganho com relação ao glúteo? Eu não digo nem só em volume, tá? Eu estou dizendo muito mais em força, em estabilidade, do que necessariamente em volume, tá? Isso nem é assim tão importante, mas está atrelado a essas considerações aqui que eu vou falar para vocês e que também faz parte dos fundamentos, tá? Então é o seguinte, estruturação do treino. Volto a falar sobre isso. Lá no programa privado eu faço isso melhor do que todo mundo. É lá onde eu aplico o seu treino hormonal, é lá onde você tem tudo isso já mastigadinho. Você nem sabe o que você está fazendo ou para que você está fazendo, porque eu já deixo tudo prontinho ali para você. Aqui eu estou te dando só um aperitivo e estou tentando te mostrar que você muitas vezes não tem ganho porque você não está treinando direito, tá? Porque você não está executando o movimento corretamente, ou está treinando demais, ou está treinando de menos, ou ainda não está descansando como deveria, ok? Então, estruturação do treino faz toda a diferença, faz total diferença para o desenvolvimento do músculo do glúteo. E por quê? Justamente porque se você treinar em excesso,
você não vai ter o ganho porque você não tem o período de recuperação correto. Se você treinar em excesso, às vezes muito peso, também não vai fazer você conseguir os ganhos que você pretende, se você estiver perdendo o padrão de movimento. Então, treinar em excesso não é legal. Treinar menos do que deveria, ou ter um baixo estímulo muscular, ou pouco estímulo nessa musculatura, também não vai fazer você ter os ganhos que você precisa. Se o músculo está trabalhando de forma errada ou baixa, ele não tem o estímulo que ele precisa, ele não tem o estresse muscular para conseguir gerar ganho, seja em volume, seja em força muscular. E principalmente, volto a dizer, se você não tem o descanso, que também é fundamental, o período aí de 48 horas, mais ou menos, às vezes 72, tudo depende de cada indivíduo, então você também não consegue ter esses ganhos, certo? Intensidade é tudo na estruturação do seu treino, ok? Isso é importantíssimo que vocês saibam. Segunda coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que é importante que vocês saibam, amplitude de movimento. E amplitude de movimento, no caso do glúteo, está ligado não só à flexibilidade, mas também à estabilidade que esse músculo dá na sua estrutura como um todo o seu corpo, ok? Se você tem baixa flexibilidade de tornozelo, você não consegue agachar, você vai fazer isso. A hora que você estiver agachando, você vai estar levantando o seu calcanhar. E isso não é correto. Você tem que estar com o pé completamente estável lá no chão para te dar estabilidade em outras estruturas do seu corpo. Se você tiver baixa amplitude de quadril, baixa flexibilidade, desculpa, de quadril, você naturalmente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ficar de lado para você me enxergar melhor, ó. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai descer com o seu bumbum entrando. E aí o que acontece lá com o pé, ó? Já tá, ó, tirando o calcanhar do chão. Então você agacha assim. Completamente errado. Então tá ligado, a amplitude de movimento está intimamente ligado com baixa flexibilidade e também baixa estabilidade. E se eu não tiver estabilidade de core, por exemplo, de musculatura abdominal, naturalmente eu vou agachar e eu vou fazer isso, ó. Eu não vou conseguir agachar, isso é clássico, né? Eu não consigo agachar com o meu joelho. Aí falta, né, amplitude de movimento ali, flexibilidade lá. E falta estabilidade aqui, por exemplo, no core ou mesmo no bumbum, eu vou desequilibrar, eu vou vir para frente. Então ele está intimamente ligado. A flexibilidade, amplitude de movimento está ligada à flexibilidade e à estabilidade, ok? Estabilidade de quadril, flexibilidade da articulação coxo-femoral, e tudo isso você consegue desenvolver tendo um trabalho específico para essas regiões, tá? Tem trabalho para desenvolver mobilidade e flexibilidade de tornozelo, de quadril, tem muitos exercícios por aí. Então você precisa saber o que está acontecendo com o seu corpo para você conseguir realizar o movimento correto, ok? E aí sim ter ganhos. E outra parte extremamente importante, ativação muscular. Tem muitos estudos disponíveis por aí, gente. Vocês podem jogar no Google, que vocês vão encontrar muita coisa aí disponível, tá? Tem muito estudo científico mesmo dizendo, mostrando que exercícios multiarticulares, e aqui óbvio que eu vou defender o meu peixe, eu vou falar do meu treino hormonal, porque eu sei como é que eu faço a estruturação dele, mas eu quero falar de exercício multiarticular como um todo, tá? Exercícios multiarticulares são os melhores, os que têm melhores resultados com relação à musculatura de glúteo. Então, se você quer ganhar glúteo e você está lá na academia ou na sua casa fazendo caneleira, esquece, porque você não vai conseguir ter o melhor desenvolvimento da sua musculatura, certo? Então, esquece exercício com caneleira. Trabalha o seu músculo de forma multiarticular. Por quê?
porque eu tenho outros grupos musculares envolvidos, tá? No movimento, na execução do movimento, para me fazer trabalhar o glúteo de uma forma muito mais eficiente e que me traga muito mais resultado do que ficar ali com uma caneleira fazendo 4 apoios, ok? Isso era o mais importante para hoje. Vou deixar aqui todas essas dicas para vocês. Tudo isso que eu falei vai ficar aqui gravado. Lembra que fica gravado só por 24 horas, então assiste. Encaminha essa live aqui para todo mundo que vocês conhecem, para quem vocês acham que precisa dessas dicas aí, para quem já está treinando há 3 anos numa academia ou em qualquer lugar e não consegue ter ganho, para quem está tendo lesão de joelho, para quem está tendo lesão de coluna, encaminha essa live aqui, que a parte mais importante é vocês entenderem que treinar corretamente, usar o grupo muscular como o glúteo, por exemplo, de forma correta, é o que vai te ajudar a prevenir lesões de quadril, de joelho, de coluna, certo? Ela está intimamente ligada a cada uma dessas estruturas. Então, o glúteo não tem apenas uma função estética, certo? É extremamente importante que vocês saibam disso. Espero que eu tenha ajudado vocês, esclarecido algumas dúvidas aqui. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode fazer, não tem problema nenhum que eu respondo. E, com certeza, a gente se vê numa próxima semana, numa próxima live. Não sei ainda quais serão os dias da próxima semana, mas eu vou avisando vocês aqui. E por enquanto, eu te forneci 3 exercícios. Faça em casa. Observe o seu padrão de movimento. Faça na frente de um espelho. Peça para alguém ficar do seu lado para te corrigir. Ensina como é que faz, certo? E aí você vai conseguir executar de uma forma melhor, mais correta e tendo realmente resultados com os exercícios, ok? Isso é que é o mais importante, isso é que eu espero que eu tenha feito aí e ajudado vocês com esse breve conhecimento aqui. Lembrando que isso é muito pouco, tá? Perto do que realmente tem lá na plataforma, isso aqui é só um plus para vocês aprenderem um pouquinho o porquê que eu sempre falo para vocês que treinar comigo lá no programa privado é a parte mais importante, é o que vocês têm que fazer para começar a ter resultado de vez, certo? É isso, gente. Muito obrigada, por hoje é só e a gente se vê a semana que vem. Bom fim de semana.